pudesse dar um conselho para quem quer abrir um bar, restaurante, algo relativo a isso, gastronomia e tal, qual que é a primeira lição que você daria? O que o cara tem que ver? O que ele tem que projetar? O que ele tem que planilhar? Hoje, se for ver, primeiro ele tem que fazer o plano de negócios, né? Que isso é fundamental para ele entender o negócio por completo, né? Se ele não entender o negócio por completo, é melhor ele nem começar, porque a gente precisa... Mas como ele ganha essa noção, Renato? Porque a gente vê muita gente que frequenta, às vezes, boteco, bar e... né? Igual ele fez. Pô, vamos lá, eu manjo. Deixa que eu compro, você chama a galera e eu atendo. Eu gosto de ver normalmente situações favoráveis, né? Essas situações favoráveis são o quê? Vou dar um exemplo. Quando a gente resolveu reabrir o Seu Justino, qual foi primeira sacada que eu tive na época? Eu falei, putz, o pagode não estava muito em alta na época que estava vindo o sertanejo. Aí eu pensei, pô, todo brasileiro gosta de pagode, samba. Por que não tem nenhuma casa específica voltada para o pagode público samba segmentado da Vila Madalena que atenda, que tenha esse som? Aí a gente reviveu o pagode e o samba dentro do Justino. Então isso foi um dos pontos também que fizeram dar muito certo. Então, a sociedade assim, é um fator predominante. Mas você pensou também. assim, a temática. Então assim, eu tenho um objetivo. Eu vou abrir uma casa que vai ter a tema samba, pagode, enfim. Sim. Ponto, ok. Legal. E na minha opinião, ele viu uma lacuna, né? Você viu isso daí? Ele viu uma lacuna. Ele falou, todo mundo estava indo no sertanejo, ele quis manter, não. O meu vai ser pagode. E vai ter, né? Público, porque sempre vai ter. Não, mas em questão do ponto, aí quando você olhou isso, você falou, como que você escolheu? Você falou as variáveis. Então, assim, você tinha um conceito, depois, o que você avaliou? E aí, na questão do ponto, acho que tem um fator que é predominante para dar certo. Mas primeiro você tem que entender seu negócio. Se o seu negócio é um ponto de destino ou é de fluxo. Porque, no caso, a gente criou um valor de marca. E já tinha uma marca também que tinha um certo carisma. Porque já era uma marca que tinha dado certo. Então, isso já foi um fator que já ajudou um pouco na nossa inicialização. Mas aí o nosso ponto lá do Seu Justino é um ponto de destino. Porque ele não fica aglomerado onde estão os outros bares. Fica numa rua um pouco menos movimentada. Então, a gente criou toda uma temática referente à ambientação, que é importante também. Então, se você for no bar do Seu Justino, da Vila Madalena, parece que você está na casa da sua avó. Então, ele já te abraça de uma maneira diferente, o ambiente. Então, tem uma mangueira no meio do bar, que tem aproximadamente 10 metros. Então, ele mangueira árvore, viu? Árvore. Vai pensar que é um bicho lá, né, meu? Sim. E aí ele é todo arborizado, o ambiente. Então, nem parece que você está em São Paulo. Sim. E, ao mesmo tempo que você tem esse conforto de ambientação, ao mesmo tempo você tem o entretenimento dentro do negócio. Então, você acaba agregando dois públicos que vão se entender dentro do ambiente único. Tem tudo a ver. Não, e também eu acho que tem uma variável legal, assim, que também não é tão usada para ponto, mas às vezes é uma oportunidade também. Tipo, a oportunidade de uma negociação. Aquele ponto lá, nunca nada deu certo, mas o cara quer passar o ponto pra gente por um valor muito baixo. Isso vale a pena, Bruno? Muita gente faz isso, né? Fala, então, consegui um lugar que vai ser sensacional. E isso não é, mais uma vez, não é sinônimo de que vai dar certo. Mas às vezes a escolha do ponto, às vezes o ponto não é tão bom, só que ele tem uma oportunidade financeira de negociação que talvez é muito atrativa, e aí você tem que ter toda aquela expertise, aquela estratégia. Então, por que não deu certo até agora? Então, vamos fazer dar certo? Você acha que vale a pena arriscar? E tem muita gente que arrisca. Ou até mesmo algo que nunca foi nada, tá no meio de algo residencial. Até mesmo o Seu Justino, no Tatuapé, antes ele era uma hamburgueria de um outro sócio nosso. Então, não tinha nada a ver. Assim, lógico, era de comida e tal, mas era uma hamburgueria, o Estúdio do Tatuapé. Aí reformou tudo e virou o Bar Seu Justino, mas ele já era um ponto. Mas nisso tudo que você comentou, se você pega um ponto que não é tão bom, com um valor mais baixo, ele é um ponto de destino, então. Então, na verdade, você está agregando valor administrativo de ter um custo inicial mais baixo, mas se você for um ponto de destino, você tem que ter um valor agregado de exato. marca ou de alguma outra situação para
para facilitar poder esse ganho de receita que de repente você não vai ter. Exato. E explica, só detalha melhor, assim, o que seria o destino ou de fluxo ou passagem, assim, só para a galera. O destino seria quando as pessoas vão até lá para ficar, assim, já moram por ali e tal. Sim, na verdade eu vejo de outra forma, né? O destino seria se você já tem algum negócio que o pessoal já conheça que tenha algum motivo para ele ir até lá. De fluxo, praticamente o commodity. Tipo... Commodity, praça de alimentação, por exemplo. Supermercado, alguma coisa nesse tipo de situação que a pessoa tem necessidade de ter perto de casa, que aí tem um fluxo muito grande dentro de uma avenida e etc. Então, são situações que eu vejo completamente diferentes para a abertura de um negócio quando você vai escolher um ponto. Uma coisa também, para lugar fácil para parar o carro, mesmo que na rua, é bom? Influencia muito. Muito. Hoje eu vejo, com o que eu falo, com acerto e erro. Se você tem um produto, principalmente, que tem um valor muito baixo, vou dar um exemplo, um hambúrguer. Se você é uma hamburgueria, se você não tem um estacionamento, é um fator negativo de consumo para o cliente se ele não tem onde parar. Porque já é um ticket médio baixo e ele vai compor isso dentro da receita quando ele for comer o hambúrguer. Porque senão aí é mais fácil, de repente, ou ele pedir em casa, num delivery, ou ele vai ter alguma tomada de decisão para talvez não ir no seu negócio. Então seria o estacionamento grátis, né? Sim. Isso é importante. Vocês devem conhecer a IT Burger lá no Tatuapé, do nosso amigo Davi, né? Conheço. Que também é dono do Zero Grau. Um abraço aí pro Davi. Eu lembro que a gente fez, né, a campanha para a IT Burger, a gente criou também. Na Radial, né? Isso, lá mesmo. A gente que inventou o nome, enfim, né, na agência. E para seguir um conceito, né, a gente inexperiente, pra você ver como que é a cabeça de quem não está no negócio, né? Vamos pôr uns garçons mais descolados, tipo uns caras com os cabelos arrepiados, umas minas de cabelo roxo, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, não, eu quero cara profissional, garçom profissional. Porque você põe esses caras, 2 dias o cara já tá com dor de barriga, já falta, não aguenta, não sabe segurar uma bandeja, não sei o quê. Ele não falou desse jeito, eu que estou meio que resumindo, mas eu entendi o lado do profissionalismo, né? Quando vocês falam de se cercar de pessoas, de uma equipe qualificada para, desde da inauguração, já mostrar que você... Eu ia falar exatamente isso no que ele estava falando, usando o exemplo do estacionamento. Isso tudo bate na experiência. Hoje a gente tem que se preocupar que a experiência do cliente começa desde quando ele está vendo o seu bar no Instagram. E como vai ser o atendimento, às vezes, de fazer uma reserva, começa ali. Então, assim, se ele tiver qualquer percalço, desde não tem estacionamento para parar o carro, ali ele já vai começar a ficar descontente e começa a virar uma bola de neve. Demorou para entrar na casa, teve fila, a garçonete foi mal educado, segurança foi rude. Enfim, a gente tem que estar ligado na experiência completa do cliente e preocupado em fazer ele ter a melhor possível. Aí entra empatia, né? Sim. E vale, assim, nesse caso, vocês acham que não... Não, nós temos valet no nosso, né? É terceirizado, né? Então, mas, assim, a galera gosta. Porque até mesmo na nossa rua do Tatuapé, no Tatuapé é muito difícil parar em qualquer lugar. Não existe vaga no Tatuapé. Então, assim, se você... Não tem vaga nem dentro da tua garagem, no teu prédio. Então, assim, se você... se você não tiver valet, já começou errado. E às vezes, assim, pelo menos no nosso caso, né, se eu não me engano, a gente nem tem custo, né? É uma coisa terceirizada, né? Sim. Então a gente não tem custo. A gente terceiriza, o cara ganha dele, e só que a gente fez uma negociação sem custo que vai gerar uma experiência boa para o cliente. Sim. Ele não tem preocupação de parar o carro. Então, assim, entra naquele ponto também. Cada ponto estratégico para a gente poder fazer a experiência. A experiência. Um ponto que é fundamental também é o pós-venda, né? O pós-venda, para entender essa experiência que teve com o cliente e depois entender os erros que teve no meio do caminho para corrigir de uma forma rápida e eficaz. Inclusive, a gente tem isso lá no escritório, pós-venda. Como vocês fazem o pós-venda? A gente tem uma equipe de atendimento hoje dentro do escritório, tanto para atender o cliente que liga, quanto para atender o cliente que já foi na casa. Então, a gente seleciona alguns clientes e liga aleatoriamente, ou, de repente, os clientes que
responderam no Instagram pesquisa. Alguma coisa negativa. Aí a gente entra em contato com o cliente, sabe, entende realmente qual que foi a dor que ele teve e convida ele de novo para uma nova experiência dentro de alguma das nossas unidades. Bacana e tenta reverter a situação. No Google Meu Negócio também, vocês olham? Sim, tudo. Porque aqui. Que é o que a gente comenta, né? A gente também tem que ser muito... a gente tem que realmente olhar do começo até o fim, entender também quando erra, assumir o erro e poder corrigir. Na verdade, até depois que termina, né? Porque termina quando o cliente vai embora. Então a gente tem que estar, a gente é preocupado até depois que termina, saber se a gente consegue uma recompra, né? Uma revenda da volta do cliente lá no bar, né?